Daniel, a gente tem discutido bastante aqui a questão da rotação de carteira que os investidores estão fazendo, saindo de empresas de crescimento, voltando mais para as empresas de valor. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual que é a sua opinião em relação a esse movimento, que tipo de empresa você acredita que ficou cara para o investidor diante desse movimento de rotation que a gente tem visto? Uma das coisas que a gente tem notado aqui, tem chamado bastante atenção, é que algumas companhias muito resilientes, grandes, conceituadas, estão acabando ficando para trás em todo esse rally. Então, como exemplo disso, você tem uma Porto Seguro, por exemplo, que é uma companhia super bem gerida, um negócio maravilhoso. Acho que o seguro no Brasil é underpenetrado ainda, então, uma série de coisas nesse sentido. E do outro lado, você tem algumas euforias com essas empresas recém-chegadas à Bolsa e que estão ligadas a esse e-commerce ou essas tecnologias. Então, vamos falar assim, nesses últimos 60 dias, todas essas empresas que fizeram o IPO recente subiram 80%, 100%. Só que isso começa a criar uma dicotomia grande, porque você tem níveis de valuation em que essas companhias, como eu citei, por exemplo, Porto Seguro, começam a ficar muito próximos de valores de mercado dessas companhias, como Melius, Localweb, Enjoei, agora Neogrid. Então, o que a gente tem visto é um pouco disso, sabe? Acho que o mercado ele está muito temático, ele tem buscado muito esses temas, determinados curtos espaços, grandes volumes e alguns temas. E isso tem causado grandes distorções em termos de precificação das companhias. As empresas de tecnologia estão muito valorizadas? O que você acha que pode estar ocasionando, na verdade, esse dimensionamento? Existe alguma explicação, na verdade, para algumas empresas trabalharem em múltiplos tão altos? Olha, a explicação, eu acredito que é um pouco desse efeito pandemia, então, de um novo normal, vamos chamar assim, que pudesse realmente trazer algo estruturalmente e muito significativo de crescimento para essas companhias, e o que eu acho que, de certa forma, isso vai acabar acontecendo. Mas, ao meu ver, começa a entrar nesses preços uma expectativa futura e uma perpetuação de um nível de crescimento que talvez não seja sustentável. Então, assim, para o Brasil, empresas que negociam a 20, 25 vezes receita, o investidor que está comprando isso, ele pode começar a ter problema, porque se eventualmente essas companhias não entregarem, é o que a gente chama de perda permanente de capital, né? Então, eu tenho muito receio nesse sentido, e do lado oposto, você observa justamente essas companhias praticamente abandonadas. Uma Sul América, uma Porto Seguro, uma própria BRF, com todas as discussões que a gente assiste, mas é uma companhia que está valendo muito pouco, dado o tamanho, a envergadura do business, a logística, todos os aspectos envolvidos em um grande negócio. Então, esse é o grande tema que a gente tem visto, e que agora em janeiro até acredito que ele intensificou um pouco mais ainda, né? E de fato isso tem feito muito preço nos ativos do Brasil. Quais outras empresas? Você citou ali algumas, Porto Seguro, até acho que Sul América, que você acabou falando também, subvalorizadas. Tem algumas outras empresas que estão ali fora do radar, que você acha que ainda tem oportunidade ali para o investidor ficar de olho, que estão abaixo do valor mesmo? Olha, todas essas companhias, eu vejo assim, tem um range hoje de companhias que está ali entre 8 e 20 bilhões de reais de valor de mercado, que são companhias comparáveis com essas que eu comentei, né? Uma Sul América, uma Porto Seguro, uma BR Foods, a própria TOTVS, talvez, que se enquadra nessa mesma categoria, e você vê que não teve o mesmo desempenho dessas recém-chegadas, e em contrapartida você observa a Localweb valendo 14 bilhões, Enjoei chegando próximo a 3 bilhões e meio, recém captando via oferta de ações, Melius valendo 4 bilhões e meio, recém-captado oferta de ações também. Então, eu creio que é essa distância e que, em algum momento, isso tem que começar a ajustar, né? Eu acredito que o mercado, ele ou por yield, ou por algum... Tem, por exemplo, uma Neogrid também entrou nessa onda recente, mas você tem Neoenergia como uma companhia super resiliente, grande,
Ele se envolveu na polêmica de comprar a distribuição de Brasília caro, mas ainda assim é uma companhia muito grande, muito robusta, resiliente, com reajuste de preço por IGPM em algumas concessões, e que também está ali nesse limbo que eu tenho chamado de companhias abandonadas.